E aí, meus amiguinhos, tudo tranquilo com vocês? Esse daqui é uma entradinha para você entender o que você está assistindo durante essa semana e as próximas. Então, a gente vai estar fazendo uma reprise de várias e várias lives que nós já fizemos sobre a prova do Revalida. Vamos fazer live sobre as provas, resolvendo as provas de 2022, 2021, 2020. Todas elas vão estar disponíveis para vocês aí ao vivo. Então, você pode assistir ao vivo todos os dias. Os horários das lives são às 8 horas da manhã lá no Instagram, ao meio-dia, às 17 horas e às 20 horas aqui no YouTube. Você pode assistir todo esse conteúdo ao vivo. Não se esquece de marcar aí no horário para você assistir as lives. Beleza? Agora eu deixo vocês aqui com uma reprise de uma live que a gente já fez. E não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar aqui o seu comentário, porque todas essas coisas ajudam na divulgação do vídeo. Papai do Céu abençoe todos vocês e boa live para vocês. Vamos lá, começar. Sem mais delongas, depois de tanta espera, vamos começar. Questão 61. Uma mulher de 38 anos de idade deu entrada em uma unidade de emergência apresentando dispneia e dor torácica. O quadro, deixa eu ver se é essa mesmo, porque eu quero ver se eu não coloquei errado a questão. Pode acontecer, tá certo. O quadro teve início 5 dias antes, com tosse seca, dor torácica à direita e febre alta. No dia seguinte, ao início do quadro, ela procurou assistência médica, tendo-lhe sido prescrito tratamento com levofloxacina para a pneumonia bacteriana comunitária. A paciente relatou evolução com a manutenção do quadro febril e dos demais queixas. Posteriormente, passou também a sentir cansada, dispneica e com dor precordial do tipo pleurítica. Como não viu melhora no quadro, procurou a unidade de emergência, onde se encontra no momento. No primeiro atendimento na unidade de emergência, a paciente negou o tabagismo, etilismo e uso de drogas ilícitas. Sua história patológica pregressa revela apenas cistites de repetição, com o último episódio há 2 meses, sempre tratados com quinolona e por via oral. Ao exame físico, apresentou pressão arterial de 85/40, hipotensa, frequência cardíaca de 120, frequência respiratória de 28, temperatura de 38,7. Então, paciente aí com sepse, né? Exame pulmonar compatível com condensação lobar à direita. Foi iniciada a oxigenoterapia sob máscara e considerado diagnóstico de sepse, tá vendo? Através dos critérios clássicos, síndrome de resposta inflamatória sistêmica com infecção comprovada ou suspeita. Bom, uma questão dessa, o cara já lê, triste, né? Questão grande da bexiga. Foram colhidas hemoculturas, o lactato sérico foi dosado, o esquema antibiótico foi modificado para cefalosporina de terceira geração, mas macrolide iniciado resgate volêmico generoso. O pior de tudo é saber que nada disso importa para a sua resposta. Os exames complementares realizados confirmam a existência de disfunção orgânica grave, com presença de 3 disfunções no score de SOFA. Aí tem grave injúria renal, creatinina sérica de 5,8, hipercalemia acentuada com potássio sério de 7,2. Aí você tem o potássio bem alto, né? Tem a creatinina alta, o potássio alto, 7,2, bem alto, né? Bem alto o potássio. A acidose metabólica é importante, pH de 7,18, então tem acidose metabólica. Bicarbonato sérico de 12. Menino, já foi 5 minutos. Foram então instituídas medidas terapêuticas intensivas para o controle de disfunções orgânicas. Mas na manhã seguinte, logo após a realização do registro eletrocardiográfico ilustrado a seguir, a paciente apresentou parada cardiorrespiratória e atividade elétrica sem pulso e foi revertida com a realização das manobras de suporte básico, devido à administração intermitente de adrenalina, bicarbonato de sódio e gluconato de cálcio. Após a estabilização hemodinâmica da paciente, foi indicada a instituição imediata de suporte dialítico. Considerando o registro eletrocardiográfico apresentado, considerando que o registro eletrocardiográfico apresentado indica a causa da parada cardiorrespiratória da paciente, o que motivou a instituição de terapêutica dialítica? Letra A, hipercalemia acentuada e refratária. Letra B, acidose metabólica grave e refratária. Letra C, pericardite urêmica com tamponamento. E letra D, sobrecarga volêmica com congestão pulmonar. Então, a gente olhando para esse eletrocardiograma, a gente sabe que o potássio está alto, né? Já disse para vocês aí que o potássio está alto, mas isso é um eletrocardiograma característico da hipercalemia ou hiperpotassemia, né? Hiperpotassemia gera um eletrocardiograma posterior dessa forma. Primeiro eu vou ter alterações da onda T, né, e da onda P. Hiperpotassemia. Deixa eu ver se eu encontro eletrocardiograma. As alterações eletrocardiográficas para mostrar para você. Pronto, aqui é facilzinho. A gente encontra na internet. Deixa eu mostrar aqui, ó. O que acontece na hiperpotassemia é isso aqui, ó. Deixa eu abrir essa imagem. Ó, é isso aqui, tá vendo?
Primeiro, quando você tem o potássio de 6, que já está alto, você começa a ter um AP, você tem com a AP normal, né? Depois você começa a ter a onda P, a onda T, a piculada em tenda, ó, tá vendo? A onda T, ela já vai aumentando. E a onda P, ela vai se planificando. Então, vou diminuindo a onda P e aumentando a onda T. Daqui a pouco eu tenho, ó, a P desaparece e a onda T, ela fica apiculada. O QRS, ele fica mais alargado, vai alargando o QRS, alargando o QRS, tá vendo? E depois você vai tendo esse ritmo sinusoidal. Isso aqui é o final de tudo. Então, é isso que está agora, né? Aqui está dizendo um potássio de 9, mas não precisa ser um potássio tão grande para ter esse ritmo sinusoidal. Então, primeiro, a onda P e a onda T estão normais, a P vai reduzindo e a T vai aumentando, a P fica plana e a T fica bem alta, desaparece quase tudo, né? A gente tem a T e o QRS aqui, ó, o QRS ele vai se alargando e depois a gente fica com esse ritmo sinusoidal, que é o que mostra o eletrocardiograma. Por isso que esse eletrocardiograma é característico dessa alteração aí do potássio, né? Ou a hiperpotassemia, a hipercalemia. Certo? Então a resposta é hipercalemia acentuada e refratária. Letra A. Letra A é a resposta. 62. Um recém-nascido a termo apresentou hipotonia e movimentos respiratórios irregulares logo após o parto, cujo período expulsivo foi prolongado. O líquido amniótico apresentou mecônio. Ele foi levado à mesa de reanimação e foram realizados os passos iniciais. Com frequência cardíaca do recém-nascido, a ausculta cardíaca com o estetoscópio foi de 80 batimentos por minuto no primeiro minuto. Nessa situação, qual o próximo procedimento a ser realizado? Então, é um recém-nascido a termo, né? Ele é a termo. Então, se tem a frequência cardíaca menor do que 100, eu tenho que fazer VPP, ou seja, ventilação com pressão positiva. Agora, a dúvida, eu faço com ela com 30%, com 100%, eu faço ela com ar ambiente, como é que eu vou fazer? Depende, né? Quando é criança a termo, eu faço com ar ambiente. Maior do que 34 semanas, eu faço com ar ambiente. Então, ventilação com pressão positiva, com máscara facial e ar ambiente, né? Já que ele tem maior do que 34 semanas, questão 62, letra A, tá certo? Certo? Oxigênio a 100% a gente não usa de primeira. Isso eu uso depois. Se não tá melhorando, aí eu posso aumentar o oxigênio. Quando é menor do que 34 semanas, o cara pode usar a 30%, né? Oxigênio a 30%. O oxigênio ar ambiente é 21%. Então você usa a 30%. Aumenta um pouquinho quando é menor do que 34 semanas. Nesse caso, que ele é a termo, foi maior do que 34 semanas, então eu faço ar ambiente. Certo? Próxima. 63. Uma mulher com 24 anos de idade comparece à unidade básica de saúde e relata que apresenta ciclos menstruais irregulares e alguns episódios de fluxo menstrual aumentado. Refere que a menarca ocorreu aos 14 anos, com ciclos oligomenorreicos até os 22 anos. A paciente apresenta-se em bom estado geral, corada, com acne leve na face e tronco e surtismo leve. Seu índice de massa corporal está aumentado, e ao exame ginecológico não se constatam alterações. A partir do quadro clínico descrito, qual a hipótese diagnóstica mais provável? Letra A, falência ovariana precoce. Letra B, síndrome do ovário policístico. É a resposta correta. Letra C, hipogonadismo hipogonadotrófico. Letra D, imaturidade do eixo hipotalâmico hipófise ovárico. Então, a gente tem alguns diagnósticos. O diagnóstico de síndrome do ovário policístico, ele inicialmente é clínico, né? Então, é um diagnóstico clínico. Se a gente tem amenorreia ou oligomenorreia, mais alteração como acne e surtismo, alterações masculinização, a gente tem aí já 2 critérios diagnósticos para a gente dizer que é síndrome do ovário policístico. Eu preciso de 2 de 3. Qual seria o terceiro critério? Seria a alteração da ultrassonografia, né? Os policísticos lá no ovário. O ovário policístico. Então, essas seriam as 3. Se eu tenho 2, eu já dou o diagnóstico de síndrome de ovário policístico. É a letra B a resposta. Fácil. E a gente teve 2 casos nessa prova de amenorreia, né? Teve a síndrome de Morris, que a gente fez, Morris, e a síndrome do ovário policístico, o segundo caso de amenorreia. Então você percebe aí que a amenorreia e sangramentos aparecem. Também já teve um caso de sangramento também. Né? 64. Um médico de unidade básica de saúde foi chamado pela direção de uma escola de ensino fundamental para avaliar algumas crianças que se apresentaram com olhos vermelhos. A professora do terceiro ano está preocupada com o número crescente de alunos que têm
se queixado de dor, sensação de areia nos olhos, lacrimejamento e dificuldade de olhar para ambientes claros. Dos 43 alunos da turma dessa professora, 10 já apresentaram as queixas. Ao examinar as crianças, chama a atenção do médico a presença de triquíase com cicatriz na conjuntiva tarsal. Ó, isso aí é importante. Triquíase com cicatriz na conjuntiva tarsal. Isso aí é... Vou pegar aqui para vocês. Era para você... Isso aí é uma das questões assim que a gente não espera, né? Uma das questões que a gente não espera é uma questão de oftalmologia. Mas isso daqui, ó. Triquíase mais cicatriz na conjuntiva tarsal vai dar para você o diagnóstico de tracoma. Tracoma é uma patologia que é caracterizada por essa cicatrização, né? Por essa alteração aí. A triquíase mais a cicatrização da conjuntiva tarsal, hiperemia conjuntival, não vai ser uma conjuntivite simples, mas aí você já apresenta uma alteração mais complexa, que seria o tracoma. Ok. Então, a gente pensaria numa conjuntivite que progrediu aí para um tracoma. Tem pouca secreção purulenta. Além da orientação sobre medidas de higiene e modo de transmissão do agente etiológico, a conduta nesse caso é afastar do ambiente escolar as crianças que apresentam problema e prescrever tobramicina, 0,3 tópica como tratamento. Letra B, prescrever medicamentos para alívio dos sintomas e aguardar a resolução espontânea do problema nas crianças atingidas. Letra C, realizar a cultura para confirmação do agente etiológico e prescrever tobramicina, 0,3% tópico para tratamento das crianças atingidas pelos problemas. Letra D, realizar tratamento coletivo com azitromicina, 20 mg por quilo de peso, por via oral durante 3 dias e programar o controle de tratamento para crianças atingidas pelo problema. Então, essa questão ela foi anulada, porque devem ter mais de uma resposta possível, mas aí o tracoma é justamente essa patologia que acomete aí a conjuntiva, né? Causa essa cicatrização, tem essa cicatriz da conjuntiva tarsal, e existe mais de uma resposta possível nessa questão, certo? A resposta poderiam ser usados vários antibióticos nesse caso, certo? Então, é uma questão que não se espera, certo? Que não se espera, né? Acontece muito isso com as questões de oftalmologia. Geralmente, eles vão anular essa questão porque vai apresentar alguma possível falha, né? Por exemplo, poderia ser usado sim a azitromicina, 20 mg, né? Realizar o tratamento coletivo com azitromicina 20 mg de quilo por peso por via oral durante 3 dias. Poderia ser sim utilizado. Só que aí o tratamento com azitromicina, ele é um tratamento dose única, né? O tratamento via oral com a azitromicina não precisa ser 3 dias, ele é dose única. Esse 20 mg por quilo, nos adultos, no caso, é 1 grama, né? 1 grama para os adultos. E ele é via oral dose única. Então já tem erro aqui pela quantidade de dias. A gente sabe que a azitromicina, nesse caso, é utilizado em dose única. Então, por isso que eu acho que foi desconsiderado. A melhor resposta seria realizar o tratamento com azitromicina, programar o controle de tratamento para as crianças atingidas pelo problema. Realizar o tratamento com as crianças que foram atingidas, né? Mas também poderia ser feito o afastamento. Não tem nenhum não tem nenhum problema em você fazer o afastamento dessas crianças, certo? Porque quem causa o tracoma, se não me engano, lembrando agora, parece que é a clamídia. É a clamídia? Eu acho que é a clamídia que causa o tracoma. Isso, é a clamídia. É a clamídia que causa o tracoma. É por isso que você faz o tratamento com azitromicina. De qualquer forma, foi anulada essa questão, certo? Então, é um germe atípico, né? A clamídia, na conjuntivite, seria uma conjuntivite causada por clamídia que vai causar cicatrização. Isso seria o tracoma. Então, o tratamento é com azitromicina, 20 mg por quilo, mas é em dose única. Então,
Não sei por que foi anulada, deve ter sido por causa disso. Por causa da quantidade de dias e tal. Certo, meus amiguinhos? Mas fica aí a menção ao tracoma, causado pela clamídia, o tratamento com azitromicina, para crianças é 20 miligramas por quilo, mas em dose única, e para adultos também é 1 grama, certo? Em 1 grama é o tratamento. Próxima pergunta. 65. Mas aquela questão é uma questão que não é esperada, que não vai cair de novo. Tanto é que todas as questões de oftalmologia só caíram aquele tema uma única vez. Então não espere que vai cair de novo essa questão. Pode até cair conjuntivite, que é mais comum. Mas é uma questão que não é esperada. Está dentro dos 10% de questões que a gente não espera. 65. Um homem com 30 anos de idade, morador de rua há 5 anos, é trazido pelo agente comunitário da saúde para atendimento no consultório de rua. Apresenta emagrecimento não quantificado, sudorese noturna e tosse produtiva há pelo menos 2 meses. Não sabe informar a ocorrência de febre e tem histórico de 3 abandonos prévios no tratamento da tuberculose. Então, paciente tuberculose e abandona os tratamentos consecutivamente. Está com histórico de tosse. Tosse, né? Então, ele é trazido ao atendimento no consultório de rua, e aí tem tosse produtiva e sudorese noturna há pelo menos 2 meses. Pelo menos 2 meses. Então, esse daí está com reincidência no tratamento, né? Qual vai ser a nossa conduta aí nesse morador de rua que já tem vários e vários episódios de abandono no tratamento da tuberculose? Encaminhar o paciente para acolhimento em albergue ou abrigo e reiniciar esquema básico para tuberculose com administração supervisionada diária da medicação em razão da alta probabilidade da doença em atividade. Letra B. Referenciar o paciente para internação hospitalar, para investigação diagnóstica devido à situação de vulnerabilidade social. Caso o resultado da cultura de micobactéria com teste de sensibilidade seja positivo, iniciar o esquema de tratamento. Letra C. Encaminhar o paciente para acolhimento em albergue ou abrigo e realizar investigação ambulatorial da tuberculose multiresistente, além de aguardar o resultado da cultura de micobactéria e do teste de sensibilidade para definição do esquema de tratamento. Letra D. Referenciar o paciente para internação hospitalar por 2 meses, no mínimo. Caso a baciloscopia seja positivo, reiniciar o esquema básico para a tuberculose até obter resultado de cultura de micobactéria com teste de sensibilidade e, se for evidenciada a resistência, modificar o esquema. Então, ó, diferente daquela grávida moradora de rua, usuária de crack, a gente tem um paciente de tuberculose morador de rua que abandona o tratamento direto. Abandona o tratamento direto. Então, veja, um paciente que tem tuberculose e abandona o tratamento, a gente sabe que não vai fazer sentido nenhum eu fazer o tratamento ambulatorial dele, porque ele vai permanecer susceptível a contaminar outras pessoas. Enquanto ele não faz o tratamento correto, ele é susceptível de contaminar. Lembre que, durante os primeiros 15 dias, se o paciente se trata adequadamente para a tuberculose, ele já não contamina. Mas esse paciente, além de prejudicar a sua própria vida, está prejudicando a vida de outras pessoas. É diferente do usuário de crack, que ele não pode transmitir, por exemplo, a abstinência do crack para outras pessoas. Mas aí não, a tuberculose ela pode ser transmitida. Então esse daí é um transmissor em potencial da tuberculose. Por isso que o tratamento não deve ser ambulatorial, pelo menos no começo. Então, como esse paciente, ele já tem histórico histórico de 3 abandonos prévios do tratamento para a tuberculose e ele é um contaminador, ele deve sim ser internado. Nesse caso, sim. Então, eu vou referenciar o paciente para internação hospitalar. Agora, vamos lá. Deve ser feito empiricamente o tratamento para a tuberculose normal. Mas veja, a cultura da tuberculose e o teste para resistência da tuberculose ele vai demorar um tempo. Então, não posso deixar esse paciente sem tratamento. Por isso que eu vou fazer o tratamento normal de tuberculose e se ele tiver resistência, após ser evidenciada com o teste da cultura, a resistência, aí sim o teste molecular, eu vou fazer sim a mudança do esquema. Então é isso daí, ó. Vamos ver isso aqui. A letra A diz que encaminha o paciente para o acolhimento em albergue ou abrigo e reiniciar esquema básico. Se eu colocar no albergue ou abrigo, ele vai ter o abandono do mesmo jeito que ele abandonou, da mesma forma. Então, não vai ser eficiente, principalmente agora no começo, que ele está transmitindo. Referenciar os pacientes para internação hospitalar, para investigação diagnóstica. Ok. Devido à situação de vulnerabilidade social, caso o resultado da cultura de micobactéria para teste de sensibilidade seja positivo, iniciar o esquema de tratamento. Não é assim. Eu não vou iniciar o esquema somente se der positivo o teste de sensibilidade. Não.
eu vou já iniciar o tratamento. Agora, se der, na micobactéria, o teste de sensibilidade e tiver resistência, aí eu mudo o tratamento. Então, inicio empírico, que é o que está dizendo na letra D, ó, referenciar o paciente para internação hospitalar por 2 meses, no mínimo, caso a baciloscopia seja positiva, reiniciar o esquema básico para tuberculose até obter resultado de cultura de micobactéria com teste de sensibilidade e, se for evidenciada a resistência, modificar o esquema. Tá vendo? Então, veja a lógica. Interna o paciente, se a baciloscopia for positiva, porque se for positiva ele está contaminando outras pessoas, como ele tem histórico de repetidos abandonos, aí por isso que eu preciso internar, para poder, se a baciloscopia for positiva, eu vou internar por causa disso, porque ele abandona o tratamento, e enquanto isso ele está contaminando outras pessoas, né? E já vou iniciar o tratamento. Agora, se tiver resistência, vai aparecer no teste de sensibilidade e de resistência na cultura que vai ser feita. Vai demorar, mas enquanto isso ele está recebendo tratamento. Se tiver resistência, vai ser evidenciada e aí eu mudo o esquema após ser evidenciada. Então a resposta é letra D. Né? Lógico, altamente lógico, letra D. Vamos lá. O gráfico a seguir apresenta a mortalidade proporcional por causa no Brasil de 1930 a 2004. Então, mortalidade. Mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias, olha como ela reduziu. Reduziu demais, não foi? Reduziu bastante. Agora, de neoplasias, aumentou. De doenças do aparato cardiocirculatório, olha como aumentou. Aumentou demais. Então, as pessoas elas estão tendo problemas do aparelho cardiovascular muito, né? Alteração, infarto, por exemplo, outras alterações cardiovasculares. Aumento do colesterol ajuda, propicia a ter esses AVCs, infartos e tudo, né? Então, vamos lá. Neoplasias aumentou também, causas externas também aumentou e o que mais? Doenças do aparato respiratório diminuiu, manteve-se constante, né? Mesma coisa, tá aqui do mesmo jeito. Então, o aparelho circulatório manteve constante, neoplasias e causas externas aumentou um pouquinho, e o do aparelho circulatório aumentou e muito, né? Então, essa é a interpretação do gráfico. A partir da análise do gráfico acima, infere-se que, letra A, a existência de políticas de segurança pública e de projetos para a redução de acidentes de transporte terrestre contribuiu para explicar a redução da mortalidade proporcional por causas externas. Reduziu a mortalidade por causas externas? Não. Causas externas aqui é o quê? É o amarelo, esse amarelozinho, laranja, como você queira. Ele aumentou, ele não reduziu. Foi daqui de menos de 5 para mais de 10, quase 15. Então, aumentou, não teve isso de redução, não. Aumentou, letra A está errada. O aumento expressivo do número de casos de dengue, a partir da década de 1990, contribui para explicar o aumento importante da mortalidade por doenças transmissíveis a partir desse período. Então, as doenças infecto-contagiosas, elas reduziram, né? Elas não aumentaram, elas reduziram. Então, a letra B também está errada. Letra C. O preenchimento inadequado das declarações de óbito é um dos fatores que contribui para explicar a persistência da mortalidade proporcional por causas cardiovasculares ao longo do período estudado. Quer dizer que o aumento das causas cardiovasculares foi por causa do preenchimento incorreto das declarações de óbito. Não, meu Deus, pelo amor de Deus, minha gente. O cara que responde um negócio desse, ele não tem a mínima noção. Então, a letra A está errada, a letra B está errada, a letra C está errada. Só pode ser a letra D. Agora, veja, o sedentarismo e o excesso de peso incluem-se entre os fatores que contribuem para explicar o aumento contínuo da proporção de mortes por doenças crônicas não transmissíveis a partir de 1950. Perfeito. Tanto neoplasias como as mortes cardiovasculares, eles são causadas, também ajudadas pelo sedentarismo e o excesso de peso. Perfeito. Letra D, fácil de mer. Muito fácil, não? 67, eu já estou sem forças. Tomei a vacina, estou desde cedinho, sem comer. Estou já desfalecendo aqui, então você me perdoe, meu amiguinho, se eu estiver meio desanimado. Eu estou muito animado, estou muito feliz de estar aqui com você, mas eu estou morrendo de fome. Então, eu não estou nem fazendo rápido, né? Eu estou aqui já desanimado com fome. Quando eu fico com fome, eu fico desanimado. Mas vamos lá. Então, se anime, meu amigo. Se você está gostando da live, aproveite aqui para deixar o seu comentário, para compartilhar essa live com outras pessoas, para deixar o seu gostei aqui, o seu like. Faça tudo isso para ajudar a nossa causa.
67. Um bebê com 4 meses de idade é levado ao serviço de pronto atendimento com quadro clínico de diarreia iniciado no dia anterior. A mãe refere que a criança apresenta cerca de 8 evacuações diárias, líquidas volumosas, sem sangue ou muco. Ao exame físico, encontra-se letárgico. A criança está desidratada e está letárgica. Pulsos finos e tempo de enchimento capilar de 5 segundos. Então, tem uma desidratação que é grave, né? Desidratação grave pela diarreia. Isso daí vai ser venoso, né? A indicação é tratamento venoso, né? Após receber 2 expansões de soro fisiológico, 20 ml por quilo, o bebê apresenta melhora parcial do quadro clínico. O resultado da gasometria arterial evidencia pH de 7,3, então tem uma acidose, né? Tem uma acidose. PO2 de 150, PCO2 de 21, abaixo o PCO2, né? O que está acontecendo? A criança, né? A criança tem uma acidose e aí ela hiperventila, né? Hiperventila para poder compensar. E aí, como hiperventila, elimina mais gás carbônico e reduz o percentual, a pressão arterial de CO2, né? Por isso que está baixo. O bicarbonato está baixo, certo? Ok. Né? Tem muito ácido. Então, as formas que ele tem para fazer é hiperventilar e gastar o bicarbonato, por causa da acidose. Acidose aí, né? Bases aí, menos 3,5. Diante desse quadro, a interpretação da gasometria, a conduta médica imediata são acidose metabólica, né? Não é alcalose, letra C e letra D estão errados. Agora, o que é que eu vou fazer? Infusão de bicarbonato de sódio ou expansão volêmica? Vou fazer expansão volêmica, né? Continuar a expansão volêmica, né? Bicarbonato de sódio, quando é que eu coloco? Quando o pH está muito baixo. Né? Alguns lugares diz menor do que 7,2, alguns lugares diz menor do que 7. Tem um pH menor do que 7 é muito difícil, né? Então, eu vou mais do menor do que 7,2, certo? Mas também aí depende de onde você lê. Eles falam todo jeito, né? Mas tá 7,3 ainda não tem necessidade de infundir bicarbonato. Infundir bicarbonato não é uma conduta muito feita, né? Só em casos muito graves, certo? Então, geralmente vai estar errado isso daí, só que se o pH estiver muito baixo, e para o pH estar tão baixo assim, é meio difícil, né? Tem que ter um quadro muito grave. Então, a resposta é letra A, né? É isso? 67, letra A. É isso, meu amigo. 68. Uma mulher com 25 anos de idade, assintomática, com início da vida sexual aos 16 anos, realizou o exame de colpocitologia pela primeira vez na unidade básica de saúde do seu bairro. Então, aos 25 anos, realizou a primeira vez. Perfeito. O resultado evidenciou células escamosas atípicas de significado indeterminado, ASCOS, não se podendo afastar lesão de alto grau. A paciente foi encaminhada para realizar colposcopia, que não evidenciou a junção escamocolunar ou qualquer lesão. Considerando essa situação, qual a conduta indicada para essa paciente? Então, ó, quando o exame ele não evidencia a junção escamocolunar, significa que esse exame é mal feito. Se ele é mal feito, ele deve ser repetido o exame, né? O exame está mal feito, certo? Ok. Vamos ver. Realizar conização, indicar biópsia do colo uterino, realizar nova citologia endoscervical, repetir citologia cérvico-vaginal em 6 meses. Então, se tivesse aparecido a junção escamocolunar, então a gente faria uma nova citologia cérvico-vaginal em 6 meses, tá certo? Mas como não apareceu, né? Como não apareceu essa junção escamocolunar, então o que a gente vai fazer é realizar uma nova citologia endoscervical. Esse é o procedimento porque não se evidenciou a junção escamocolunar, que tem que ser evidenciada para ter validade o exame. Então a gente vai fazer uma nova citologia endoscervical. A resposta é a letra C. Certo, meu amigo? Você entendeu aí? Então, não foi evidenciada a junção escamocolunar e precisa ser evidenciada para estabelecer o exame como corretamente feito. 69. 69, fome e tristeza. Mas não estou triste não, estou só fome e cansado. Vamos lá.
Uma mulher com 43 anos de idade foi encaminhada a um ambulatório de especialidades pelo médico de família que a acompanha na unidade básica de saúde. Consta na guia de referência que a paciente vem apresentando episódios de nefrolitíase de repetição. Na primeira e na segunda crise, foi diagnosticada por meio de ultrassonografia de vias urinárias a presença de cálculos na pelve renal direita, que mediam, respectivamente, 1 milímetro e 2 milímetros, e que foram expelidos. Ok, 1 milímetro, 2 milímetros e foram expelidos. O último episódio, o terceiro, aconteceu há cerca de 15 dias, sem que houvesse resolução espontânea do quadro nem alívio dos sintomas. O médico especialista que atendeu a paciente solicitou urotomografia, cujo resultado demonstrou a presença de cálculo renal direito, medindo 4 milímetros. Os exames solicitados mostraram sódio de 137, potássio de 3,8, cálcio total de 12,4, está aumentado, né? Ó, é o 10,6, está 12,4, então o cálcio está bem aumentado. Ácido úrico 3,4, creatinina de 0,8, ok, tudo normal, só o cálcio que está aumentado. Tem que ser estudado, né? Não é normal o cálcio estar aumentado. Por que está aumentado esse cálcio? 69. Diante do quadro clínico descrito acima, a conduta adequada é: letra A. Recomendar que a paciente mantenha boa hidratação, observe a diurese e utilize analgésico, explicando que cálculos renais menores de 4 milímetros geralmente são expelidos espontaneamente. Isso aqui tá certo, não tá errado não. Tá certo, viu? Isso aí tá certo. Letra B. Solicitar a realização de exame de proteína de 24 horas, que é suficiente para detectar a presença de cristais de cistina na urina. Não, tá errado. Letra B tá errado. Não é a causa mais provável da nefrolitise. A causa mais provável é o cálcio aumentado. Certo? A causa mais provável é o cálcio aumentado. E não a cristais de cistina na urina, né? Cistinúria. Então tá errado, a letra B tá errada. Letra C. Investigar a presença de hipercalcemia, tá certo? Com dosagem de paratormona, para exclusão de hiperparatiroidismo primário, e se o PTH for normal, pesquisar outras causas de hipercalcemia, como mieloma múltiplo, tá certo também. Então, tanto a letra A como a letra C estão certas. É por isso que essa aqui foi anulada, porque tem mais de uma resposta correta. Solicitar a realização de exames de proteína de 24 horas, exame de urina de rotina, para detectar a ocorrência de pH urinário alcalino, que aumenta a possibilidade de formação de cálculos renais por oxalato de cálcio. Então, estariam mais de uma resposta certa, por isso que foi anulado. Certo? Possivelmente a causa é o aumento do cálcio. Então, essa questão ela foi anulada. E as galinhas estão aí fazendo zoada. Questão 70 e última questão aqui do nosso dia. Né? Nossa questão agora de meio-dia, né? Diz assim, ó, uma mulher com 28 anos de idade procura a unidade básica de saúde por cefaleia temporoparietal esquerda, pulsátil. Mulher, jovem, cefaleia unilateral e pulsátil. Isso aí parece uma migrânia, né? Porque a tensional ela não é pulsátil e ela é holocraniana, não é unilateral. De moderada intensidade. De início a 8 horas, associada a náuseas e fotofobia. Olha, pronto, agora é migrânia. Enxaqueca, isso aí é enxaqueca. O paciente refere a apresentar episódios semelhantes há cerca de 5 anos e ressalta que há 1 ano as dores pioram e os episódios se tornaram mais frequentes. Ocorrendo cerca de 1 vez por semana, relacionadas a situações estressantes no emprego. O paciente faz uso de dipirona e paracetamol sem alívio completo das dores e nega o uso de outras medicações. Ao exame físico, apresenta sim alterações. Nessa situação, qual o medicamento usado para a profilaxia? Olha, você pode usar muitos. Por exemplo, a amitriptilina é um remédio utilizado para a profilaxia. Outro também que você pode usar é algum beta-bloqueador. Por exemplo, propranolol. Você pode usar também. No caso aqui, ergotamina é tratamento. Fluoxetina também é um remédio, uma droga utilizada como tratamento. E o naratriptano, o triptano e a ergotamina são remédios utilizados no tratamento. Então, essas três podem ser utilizadas no tratamento. Agora, o topiramato é uma das outras drogas secundárias que podem ser usadas na profilaxia. Certo? Porque quando é que a gente usa a profilaxia? Quando a paciente ela tem quadros de repetição, migrânias de repetição, ou então mais de 15 dias com migrânias constantemente. Muita alteração, então a gente pode utilizar fármacos que são para a profilaxia. E o topiramato
é um deles. Então, ó, ergotamina, triptano e fluoxetina são para o tratamento e o topiramato é para a profilaxia. Então, resposta, letra D. Certo, meu amiguinho? Lembrando a você, meu amiguinho peregrino, minha amiguinha peregrina, que essa é a última semana para comprar o curso TIPS Revalida. Até sexta-feira estarei vendendo o curso TIPS Revalida. Depois disso, somente em novembro, né? Então não vamos ter mais turmas antes da prova. Se você quer fazer o curso TIPS Revalida, quer aprender como é que eu faço para resolver as questões de maneira mais rápida e objetiva, respondendo sem muito trelelê, sem muita enrolação, então existe o curso TIPS Revalida. É um curso que eu faço aí para você, certo? Se você gostou da live, não se esqueça de escrever aqui #LiveTop, se você gostou. Não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar essa live com outras pessoas para que mais pessoas assistam essa live. Tchauzinho para todos. Agora eu vou almoçar, que eu estou morrendo de fome. Papai do céu abençoe a todos. Nos vemos hoje às 17 horas. Aí sim, em ponto, porque eu não vou mais tomar vacina hoje. Somente aí, quando é que é a minha segunda dose? É dia 14/10. Só em outubro. Tchauzinho para vocês. Até mais.